Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Termodinâmica para o ensino médio. Na aula de hoje nós iremos falar sobre o calor sensível, ok? Nós iremos explicar o que é calor sensível, depois nós iremos apresentar mais uma grandeza, conhecida como capacidade térmica, grandeza muito importante no estudo da calorimetria. Depois nós vamos falar sobre outra grandeza caracterizadora de substâncias, que é o calor específico, e nós iremos fechar falar sobre sistemas termicamente isolados. Ah, professor, na aula passada você falou sobre condução térmica. Um sistema termicamente isolado não é simplesmente um sistema que tem baixa condução de calor? Não, ok? E a gente vai ver aqui quais são as outras características que um sistema termicamente isolado precisa ter. Vamos lá? Mas o que é calor sensível? Gente, calor sensível é simplesmente qualquer calor que é absorvido por um corpo que resulte em aumento ou diminuição de temperatura, ok? Se o corpo absorve energia térmica e com isso aumenta ou diminui a temperatura, nós falamos que o corpo absorveu calor, absorveu energia de forma em calor sensível, ok? Bom, então nós sabemos que calor sensível é qualquer calor que seja proporcional a um aumento ou diminuição de temperatura. Já falamos, este símbolo é o símbolo de proporcional. Grave bem esse símbolo. Então, calor sensível é todo calor que é proporcional com o aumento de temperatura. Se o corpo recebe calor, mas não aumenta a temperatura, nós vamos chamar de calor latente, que nós iremos ver na próxima aula. Ok? Bom, ou seja, o que acontece? Existe um corpo que tem uma energia térmica U, e temperatura inicial T0, ele recebe calor ou cede calor, e o que acontece? Ele absorve energia térmica e, como consequência, há um aumento ou diminuição de temperatura. Isso aí vai depender. Se ele absorver calor, vai aumentar a temperatura. Se ele ceder calor, vai diminuir a temperatura, ok? E ΔT, que aparece aqui, é a temperatura final menos a temperatura inicial. Bom, se o calor sensível é proporcional, então esse calor sensível deve haver aí uma constante de proporção. Então, o calor sensível, se eu chamar C da constante de proporção, essa equação se mantém, ok? Então, o calor sensível, ele é proporcional com o aumento de temperatura. Mas nós vamos ver aqui que essa constante de proporção tem um significado muito especial e uma importância grande no estudo da calorimetria. É ela que nós vamos chamar de capacidade térmica. Vamos analisar ela mais de perto? A constante de proporção, C, que nós acabamos de ver, acabei de falar que ela tem um significado muito importante na calorimetria. Qual é esse significado? Bom, a capacidade térmica de um corpo, ela vai me informar qual é a quantidade de calor, de energia que um corpo tem que absorver em forma de calor para que ele aumente a sua temperatura em uma unidade de temperatura, ok? As unidades no SI, Joule por Kelvin ou Joule por grau Celsius.
Outras unidades usuais são calorias por grau Celsius, joule por grau Fahrenheit ou caloria por grau Fahrenheit. Bom, o que isso significa? Um corpo que tenha 3 joules por grau Celsius significa o quê? Que para este corpo é necessário que ele absorva 3 joules de calor, 3 joules de energia em forma de calor, para que ele aumente a sua temperatura em 1 grau Celsius. Ok? Então, nós definimos a capacidade térmica de um corpo como sendo a quantidade de calor que ele precisa absorver para aumentar a sua temperatura. Ok? Então, se um corpo tem 3 joules por grau Celsius de capacidade térmica, para que ele aumente a sua temperatura em 3 graus Celsius, é necessário que ele tenha que absorver 9 joules de energia em forma de calor. Então, a relação entre calor, a quantidade de calor necessária para absorver e o aumento de temperatura é uma relação linear, em que a inclinação da curva do gráfico me dá a capacidade térmica. Ok? Mas tem um porém. É que a capacidade térmica é uma característica do corpo, porque o C depende da massa do corpo, ok? Então, significa que se eu pego um corpo feito de 1 kg de ferro, ele vai ter uma capacidade térmica. Se eu pego um corpo feito de 2 kg de ferro, ele vai ter outra capacidade térmica, ok? Então, a capacidade térmica, ela me dá informação sobre o corpo, mas não sobre do que é feito o corpo. Para a gente ter informações sobre do que é feito o corpo, é necessário a gente investigar uma outra grandeza, que é o calor específico. Uma maneira de eliminar a dependência da massa na capacidade térmica do corpo é nós utilizarmos outra grandeza e pegarmos a capacidade térmica e dividirmos pela massa, ou analisarmos quanto de capacidade térmica o corpo tem por unidade de massa. E aí nós conseguimos analisar e ter dados sobre a substância do qual o corpo é feito. Então, essa nova grandeza, chamada de calor específico, representada aqui com C minúsculo, C maiúsculo para capacidade térmica, vai me medir o quê? Ele mede a quantidade de calor necessário para variar, aumentar ou diminuir a temperatura de uma unidade, né, de uma massa de uma substância. Ok? O que significa? Vamos analisar aqui pela unidade. A unidade no SI para calor específico é joule por quilograma por Kelvin. Isso significa que um corpo que tenha agora um calor específico de 3 joules por quilograma por grau Kelvin, agora, para eu aumentar 1 grau Celsius, 1 quilo dessa substância, eu vou precisar de 3 joules. Se eu quiser aumentar 1 grau Kelvin dessa substância, mas se eu quiser aumentar 1 grau Kelvin 2 quilos, eu vou precisar de 6 joules de energia. Ou, se eu quiser aumentar 2 graus Celsius de 1 quilograma
dessa substância, eu também vou precisar de 6 joules, ok? Outras unidades comuns são caloria por grama por grau Celsius ou caloria por grama por grau Fahrenheit. Então aqui nós conseguimos eliminar. Este C é uma característica da substância de que é feito o corpo, ok? Então, o que isso significa? Que se eu pego 3 kg de água ou 20 kg de água, eu vou ter capacidades térmicas diferentes, mas eu vou ter o mesmo calor específico. Porque capacidade térmica depende do corpo, o calor específico não. Se você pegar um corpo feito de 1 kg de ferro e um corpo feito de 10 kg de ferro, o corpo de 10 kg de ferro vai exigir muito mais energia para você aumentar 1 grau Celsius do que o corpo de 1 kg. Mas, se você for analisar o calor específico, os dois são o mesmo, tá? Então, o calor específico dos dois vão ser iguais, mas as capacidades térmicas vão ser diferentes. Portanto, aqui, se nós substituirmos a capacidade térmica dada lá na equação anterior, do outro quadro, o calor necessário de um corpo absorver para cada grau de temperatura era a capacidade térmica, de tal maneira que calor era igual a capacidade térmica vezes variação de temperatura. Se nós substituirmos a capacidade térmica, essa relação para a capacidade térmica lá na fórmula do calor, nós vamos obter a equação fundamental da calorimetria, em que calor é massa do corpo vezes o calor específico da substância que compõe esse corpo vezes o seu aumento ou a sua diminuição de temperatura. Se for um aumento de temperatura, ΔT é positivo, calor é positivo, absorveu calor. Se o ΔT for negativo, diminuiu a temperatura, o calor será negativo, cedeu calor. Então está tudo ok de acordo com a nossa última aula, em que quando se absorve calor, aumenta a temperatura, quando se cede calor, diminui a temperatura. Agora vamos falar sobre sistemas físicos termicamente isolados. Na aula passada, nós falamos sobre condutividade térmica. Uma das características para o isolamento térmico é que haja uma baixa condutividade térmica, mas isso só não é suficiente. É necessário uma segunda característica, um segundo critério. Qual que é ele? Que o sistema não pode trocar calor com aquilo que está fazendo o isolamento. É de você pensar, se você, num dia frio, você se cobre com o cobertor, esse cobertor é feito de lã e a lã tem baixa condutividade térmica. Ela não cede, ela não deixa você trocar calor com o meio ambiente. Mas isso só não é suficiente, porque você pode perder o calor e trocar calor com o cobertor, com a lã do cobertor. Então, para que haja um isolamento térmico, você também não pode trocar calor com o cobertor. Por quê? Senão você começa a perder calor e a esfriar, mas perdendo calor para o cobertor ao invés de perder para o meio ambiente. E você perde o objetivo do cobertor, ele não é atingido, ok?
Então, além da característica de que você não pode trocar calor com o meio ambiente, você também não pode trocar calor com aquilo que está fazendo o isolamento. Então, além de uma baixa condutividade térmica, é necessário que o isolamento tenha uma baixa capacidade térmica. Aqui no caso da garrafa térmica, que nós falamos na aula passada, nós temos duas superfícies, ok? Entre essas duas superfícies é forçado um vácuo. O vácuo, ele funciona como um isolante térmico. Então, ele tem baixa condutividade de calor. E para que o sistema não receba calor de fora por irradiação e nem perca calor de dentro por irradiação, é colocado duas superfícies espelhadas. Uma espelhada por dentro e outra espelhada por fora. Dessa maneira, o calor de fora não entra por irradiação e nem o calor de dentro é perdido para o lado de fora por irradiação. Ok? Então, nós temos aqui o espelhamento. É um isolante térmico, condutividade baixa. Mas, se você coloca o seu café aqui e a parede absorve o calor do café, o café vai esfriar também. Então é necessário que a capacidade térmica seja muito pequena, ok? Aproximadamente zero. No caso ideal, o isolamento térmico, a capacidade térmica é zero e a condutividade é zero, ok? O objeto que nós usamos para fazer o isolamento térmico, nós chamamos de calorímetro, ok? Então, no caso, uma garrafa térmica é um calorímetro. Pode ser feito muitas das vezes com isopor, ok? Um copo de isopor completamente fechado pode servir de calorímetro. Tem baixa condutividade térmica e baixa capacidade térmica. Em um sistema em que tem isolamento térmico, ok? Todos os subsistemas dentro desse sistema, se eu somar o calor trocado por todos eles, tem que ser sempre nulo o resultado, tem que ser zero. Então, por exemplo, imagina aqui que eu tenho um sistema e ele está isolado, ok? Aqui em preto está desenhado representando o isolamento térmico. Eu tenho um sistema A, um sistema B, um sistema C e um sistema D. Ok? 4 subsistemas. Você pode imaginar o quê? O sistema A, uma bacia com água, e nessa bacia com água, né, você vai lá e coloca, sei lá, um ferro quente, gelo e, não sei, suco de laranja, ok? Então, os 4 subsistemas, cada um numa temperatura diferente, por exemplo, ok? O que vai acontecer? Eles vão trocar calor entre si até atingirem todos os 4 a mesma temperatura, ou seja, o equilíbrio térmico. O calor trocado por todos eles, se eu somar o calor da água mais o calor do suco de laranja, mais o calor do ferro, mais o calor do gelo, trocado por todos eles, isso sempre tem que dar zero. Um calor específico que é muito importante de se falar é o calor específico da água, porque ele motivou o surgimento de duas unidades de medida, a caloria e a unidade britânica de temperatura, British Thermal Unit, que é muito utilizado em ar-condicionado, o BTU. A gente viu aula passada que o experimento de Joule, ele verificou que era possível converter energia mecânica em
aumento de temperatura. Então, houve aí a equivalência entre energia térmica e energia mecânica, ok? E a gente falou que para cada quilograma de água que o Joule conseguia aumentar 1 grau Celsius, era necessário uma dissipação de 4.186 joules. Por isso que mediu-se como calor específico da água 4.186 joules por quilograma por grau Celsius. Ok? Era necessário 4.186 joules de energia para que se elevasse 1 grau Celsius a temperatura de 1 kg de água. Bom, isso motivou o surgimento de mais uma unidade de medida, que era a caloria. A caloria é uma unidade de medida de energia. Ok? Cada caloria é 4,186 joules de energia. E a quilocaloria, também expressa como caloria com letra maiúscula, aqui minúscula e aqui maiúscula, 4.186 joules. Ok? Essa é a mesma caloria que aparece na informação nutricional de diversos alimentos que vocês compram no mercado, né? Vem lá o sanduíche, foi no sanduíche lá no Subway, aí chega lá, fala que esse sanduíche tem 400 calorias de valor calórico. Bom, o que isso significa? Em primeiro lugar, essa caloria é a caloria com letra maiúscula, é quilocaloria. Então 400 calorias significa que é a mesma energia para se elevar 1 grau Celsius a temperatura de 400 quilogramas de água, ou 400 mil gramas de água, ok? Então, calor específico da água pode ser reescrito como uma caloria, em letra maiúscula, uma quilocaloria por quilograma por grau Celsius. Ou, calor específico da água pode ser uma caloria por grama por cada grau Celsius, ok? E o BTU, British Thermal Unit, ele é o equivalente, mas com as unidades utilizadas pelo sistema imperial, que é o sistema utilizado nos Estados Unidos, Libéria e Mianmar. Uma unidade britânica de temperatura equivale a 1.055 joules, ok? Ou seja, é necessário 1.055 joules para elevar 1 libra de água, ou seja, 454 gramas de água, de 1 grau Fahrenheit, ok? Então, o calor específico da água em unidades americanas, 1 BTU por libra por grau Celsius. Esse BTU é o mesmo que aparece quando você vai comprar ar-condicionado, ok? Um ar-condicionado de X BTUs, ou seja, é a quantidade de energia que esse ar-condicionado consegue retirar do ambiente, ok? Vamos fazer alguns exercícios agora? Vamos aqui. Olha esse exercício. Para o aquecimento de 500 gramas de água, de 20 graus Celsius para 100 graus Celsius, utilizou-se uma fonte térmica de potência de 837,2 watts, sendo o calor específico da água de 1 caloria por grama por grau Celsius. Quanto tempo demorou esse aquecimento se o rendimento foi de 100%? Bom, esse exercício
já nos traz alguns dados. Em primeiro lugar, é o aquecimento de 500 gramas de água. A água inicialmente está numa temperatura de 20 graus Celsius e quer que ela seja aquecida a uma temperatura de 100 graus Celsius. A potência do aquecimento é de 837,2 watts. E ele me pergunta qual o tempo necessário para que ocorra esse aquecimento. Bom, o que eu preciso fazer aqui? A gente vai lembrar aqui que potência ela é a energia gasta por tempo. Então, eu tenho que descobrir quem que é energia, só que aqui nós estamos falando de calor. Então, a energia que eu quero saber é o Q, ok? Então, se eu tenho a potência, eu descobrindo o calor, eu consigo achar o tempo, ok? Disso daqui, é possível saber que, para eu achar qual que é o tempo, é só eu pegar a potência e dividir pelo calor necessário. Perdão, ao contrário. É só eu pegar o calor necessário e dividir pela potência. Bom, relembrando também, watt é a mesma coisa que joule por segundo. Ok? Matéria do primeiro ano isso. Bom, então o que eu tenho aqui? Quem que é o calor que é necessário para eu aquecer essa quantidade de água a essa temperatura? Bom, o calor MC delta T. Eu tenho uma quantidade de 500 gramas de água. O calor específico da água é uma caloria por grama por grau Celsius. E eu quero aquecer ele de uma temperatura inicial de 20 graus Celsius para uma temperatura final de 100 graus Celsius. 100 menos 20, ok? Então é um aquecimento aqui, ΔT é um aquecimento de 80 graus Celsius, ok? Porque 20 graus Celsius mais 80 vai dar 100 graus Celsius. Então aqui eu sei que são 80 graus Celsius. 80 graus Celsius, ok? 80 vezes 500 eu vou ter 40.000. 40.000 que? Grama corta com grama, grau Celsius corta com grau Celsius, vezes 1. Calorias. Essa é a quantidade de calor necessário para conseguirmos aquecer essa quantidade de água, ou seja, 40 quilocalorias. Para eu achar o tempo, eu divido isso pela potência. Só que a potência está dada em joules por segundo, enquanto que aqui eu tenho uma potência, eu tenho uma energia dada em calorias. Você pode fazer das duas formas, ou transformar a joule em caloria aqui, ou transformar a caloria em joule. Bom, aqui, então, o mais fácil é eu transformar isso daqui em
calorias. 837,2 joules está para X, assim como 4,186 joules está para uma caloria. Se você fizer essa conta, você vai chegar que o seu valor X é de 200 calorias. Ou seja, minha potência é a mesma coisa que 200 calorias por segundo. Ok? Então eu posso dizer aqui que a potência são 200 calorias por segundo. Agora, para eu achar o tempo, é só fazer a conta. 40.000 dividido por 200. Calorias dividido por 200 calorias por segundo. Corto os zeros. 400 dividido por 2, eu vou ter a resposta. Meu ΔT será 200 segundos, porque caloria vai cortar com caloria aqui. Ok? Então, por volta aí de 3 minutos e pouquinho. Gente, agora, nesse exercício, nós temos a mistura de 1 kg de água, 1 kg de ferro, ok? Só que a temperatura inicial da água está em 5 graus Celsius e a temperatura inicial do ferro está em 150 graus Celsius. A água e o ferro são misturados dentro de um calorímetro ideal, ou seja, não tem troca de calor com o meio ambiente e nem a água nem o ferro trocam calor com o calorímetro, que está fazendo o isolamento térmico. O calor específico da água é de 1 caloria por grama por grau Celsius e o calor específico do ferro é de 0,12 calorias por grama por grau Celsius. O que vai acontecer? Ao colocar os dois em contato térmico, a água vai começar a receber calor do ferro e a aumentar a sua temperatura, porque ela está com a temperatura mais baixa e o calor flui para o corpo de temperatura mais baixa. Por sua vez, o ferro vai começar a ceder calor para a água e vai abaixar a sua temperatura, porque o calor flui do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Nós sabemos também que, por estar isolado, o calor recebido pela água mais o calor recebido, doado pelo ferro, isso tem que dar 0. E o processo todo só vai parar quando as temperaturas da água e do ferro forem iguais. Então a temperatura final, tanto da água como do ferro, elas têm que ser igual a uma temperatura de equilíbrio, que é quem eu quero achar. Ok? Então vamos aqui. O calor recebido pela água será a massa de água vezes o calor específico da água vezes a temperatura final da água, que é a temperatura de equilíbrio, menos a temperatura inicial da água. O calor doado pelo ferro vai ser a massa de ferro vezes o calor específico do ferro
a temperatura final tem que ser igual à temperatura da água. E a temperatura inicial é a temperatura inicial do ferro. Somando todo mundo tem que dar 0, porque o calor recebido tem que ser igual ao calor doado. A massa de água são 1000 gramas, ok? Por que eu estou escrevendo 1000 gramas? Porque aqui está em quilograma e o calor específico da água está dado em gramas. Então, 1 quilograma são 1000 gramas. O calor específico da água é de 1. Vamos colocar aqui, vezes 1. Está todo mundo na mesma unidade. Vezes a temperatura de equilíbrio, menos a temperatura inicial da água, que é 5. Ok? Por sua vez, eu tenho 1 kg de ferro, 1000 gramas de ferro. O calor específico do ferro é 0,12. A temperatura de equilíbrio menos a temperatura inicial do ferro, que é de 150 gramas. Somado tudo, tenho que dar 0. 1000 vezes 1 é 1000. 1000 vezes temperatura de equilíbrio, aqui eu vou fazer a distributiva. 1000 vezes a temperatura de equilíbrio, menos 1000 vezes 5, menos 5000. 1000 vezes 0,12, isso daqui vai dar 120 vezes a temperatura de equilíbrio menos 150. Isso é igual a 0. Aqui eu também vou fazer a distributiva. Então eu vou ter 1000 vezes a temperatura de equilíbrio menos 5000 mais 120 vezes a temperatura de equilíbrio menos 120 vezes 150. Isso vai dar... Então aqui, feita a distributiva, 1000 vezes a temperatura de equilíbrio menos 5000 mais 120 vezes a temperatura de equilíbrio menos 120 vezes 150, tá? Isso vai dar 18.000. Tem que dar 0. 1000 mais 120, 1120 vezes a temperatura de equilíbrio menos 18 menos 5, isso vai dar menos 23.000. Isso tem que dar 0. Então a temperatura de equilíbrio tem que ser igual a 23.000 dividido por 1120. Então a temperatura de equilíbrio será 23.000 dividido por 1120, e isso é igual a 20 graus, 54 graus Celsius. 20 graus e meio, né? Ou seja, pelo fato da água ter alto calor específico, é muito difícil
fazer a sua temperatura aumentar. A água funciona então como um regulador térmico. Você pode ver que o ferro estava a 150 graus Celsius e ao misturar com a água, a temperatura final é de 20 graus Celsius. 20 graus Celsius é muito mais próximo de 5 graus Celsius do que de 150. Por quê? Exatamente por isso, porque o calor específico da água é muito alto. Então, para eu aumentar 1 grau Celsius da água, é necessária uma quantidade muito maior de energia do que para eu diminuir 1 grau Celsius do ferro. Então, o ferro tende a esfriar muito mais do que a água. Por isso que cidades próximas de lagos, rios e etc. tendem a ter um clima que varia menos de temperatura. São climas em que à noite tem uma temperatura muito mais próxima do dia. Já onde você está muito longe de água, vão ser regiões em que você tem uma grande variação térmica durante o dia. O deserto do Saara, por exemplo, durante o dia chega a 40, 50 graus Celsius. No mesmo lugar que chega a 40, 50 graus Celsius, durante a noite pode chegar a menos 10 graus Celsius. Uma variação de temperatura altíssima. Bom, gente, então é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Fica aí uns exercícios de fixação para vocês e até a próxima.